partir de agora, a gente volta, vai retomar aí toda aquela noção agora do modo indicativo, do modo subjuntivo, beleza? Comigo na tela, vamos lá. Agora a gente parte para os tempos do modo subjuntivo, e já partindo aqui para o presente do subjuntivo. Qual é a ideia aqui, pessoal? A noção aqui é o seguinte, o modo subjuntivo ele transmite incerteza, dúvida, tá legal? Beleza. E nós temos 3 tempos simples no subjuntivo. Nós temos o presente, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro desse subjuntivo. Então são esses 3 tempos verbais. Então a gente vai notar algumas diferenças aqui nas suas flexões. Vamos acompanhar comigo, olha lá. O que é importante a gente saber aqui no presente subjuntivo? Primeira coisa, ele vai transmitir para a gente uma noção de dúvida. Então, normalmente, quando a gente coloca a conjugação desse verbo, a gente utiliza, desse tempo verbal, né? A gente utiliza o advérbio de dúvida, talvez. Talvez eu estude, tu estudes, ele estude, e assim por diante, tá bom? E aí, eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte, a gente coloca, então, o radical, neste tempo verbal especificamente, a gente coloca o radical, na sequência, veja que eu mudei, agora é a letra vazada, tá vendo só? Isso daqui, ele é chamado de desinência modo temporal. Nós não temos vogal temática no presente do subjuntivo. Na próxima aula isso vai ficar mais caracterizado ainda. E daqui a pouquinho quando eu falar do imperativo. Então, o presente subjuntivo não tem vogal temática. Então, coloca aqui, ó, não apresenta vogal temática. Vogal temática é o que, terror? Só para lembrar. Então, vamos puxar aqui o infinitivo, ó, estudar. Olha lá. Estudar a vogal temática é A. Então, quando eu tenho o presente subjuntivo, eu vou modificar. O que era a vogal temática A passa a desinência modo temporal E. Ah, é? Na primeira conjugação é assim? E na segunda conjugação? Na segunda conjugação a mesma coisa. Ó. Vender. Eu tenho a vogal temática E. Então, no presente subjuntivo, vai se transformar em desinência modo temporal A. Então vai haver uma troca, tá legal? O verbo é permitir na terceira conjugação, ó, o verbo é permitir aqui, ó, permitir. Opa, então tem vogal temática I aqui, ó, beleza? Quando eu tenho o presente subjuntivo, eu transponho para a desinência modo temporal A. Então, quando eu tenho a vogal temática aqui no infinitivo, eu transponho para o presente subjuntivo como E, desinência modo temporal. Quando eu tiver E aqui no infinitivo, eu transponho para o presente subjuntivo como A, como a gente viu aqui. Quando eu tenho o infinitivo com IR, então, aqui é o I, né? Opa, passei para frente. Aqui, vou colocar aqui em cima, tá? Olha, vou pegar aqui, vamos fazer uma coisa didática, né, gente? Pegar aqui o A vira E, o E vira A e o I vira A também, tá? Então, permitir, talvez eu permita, tá vendo só? Vira A. Então, essa transposição é importante. Então, quando eles estão no infinitivo, quando vão para o presente do subjuntivo, tá legal? O A vira E, como nós vimos aqui, o E vira A, como nós vimos aqui, o I vira A, como nós vimos aqui. Tá? Então aqui nós temos vogal temática e aqui nós temos desinência modo temporal. Terror do céu, pelo amor de Deus, esse monte de coisa que você rebiscou, puxou para cá, puxou para lá, tem que decorar esse troço todo? Não, não tem que decorar. Agora, a pergunta que a gente deve sempre pensar é o seguinte, qual é o comportamento que a gente vai ter lá no imperativo? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o imperativo. E isso que eu estou falando agora faz uma diferença danada. Por quê? Vamos lá então observar o seguinte. Quando eu tenho presente indicativo, eu tenho lá a forma estuda. Estuda é presente indicativo ou presente do subjuntivo? Opa, tranquilo. Estuda, qual é o nome do verbo? O nome do verbo a gente vai falar que é o infinitivo, tá? Estudar. Opa, se é estudar, vogal temática A, estuda, presente indicativo, beleza. De repente eu pego lá, tem o quê? Estude. Fala estude, tá? Opa, estude. Então, joga no infinitivo. Estudar, a vogal temática é A. Opa, mudou para E, já sei, presente subjuntivo. Beleza? Eu tenho o verbo vender. Tem o verbo beber, por exemplo. Beber, tá? O verbo beber está lá, bebe. Opa, beber, vogal temática E, preservou o E aqui, bebe, presente indicativo.
De repente no texto ela beba. Beba e beber. Vogal temática E, mudou para A. Opa, presente subjuntivo. É para isso que a gente tem que observar. É para isso que a gente está anotando isso daqui. Tá? E isso vai ter influência direta no imperativo. A gente não vai puxar o carro na frente dos dois. Tá legal? Belezinha? Vamos à frente. Porque a diversão é garantida. Vamos lá. A gente vai colocar agora a desinência no número pessoal e a palavrinha para lembrar aí o presente subjuntivo, já visto que ele transmite dúvida, a gente coloca o talvez. Também temos colocado bastante também o que, né? Que eu estude, que tu estudes e assim por diante, tá? Belezinha, nós empregamos esse tempo. Opa, antes de falar isso, né? O que eu acabei de comentar aqui sobre vogal temática, sobre desinência modo temporal, né? A gente tem um esqueminha também aqui, ó, tá? Presente indicativo, nós temos aí a primeira, segunda e terceira conjugações, vogal temática. E aí no presente subjuntivo elas vão se transformar. O A vira E, o E vira A, o I vira A. Show de bola? Ah, Terror, poxa vida, não deu tempo de copiar. Não tem problema não, bate uma foto do seu celular, faz um print na tela do seu computador, pronto, matou a pau aí, tá legal? Então nós temos a vogal temática em cor azul e nós temos a desinência modo temporal em cor verde. Temos que decorar isso aí pelo amor de Deus. Só tem que lembrar que há essa mudança, que há uma mudança, tá? Belezinha. O presente subjuntivo, ele expressa processos hipotéticos, nessa noção de dúvida, muitas vezes estão ligados ao desejo, à suposição, tá? Muitas vezes ligados ao desejo e à suposição. Quero que tudo vá a um desejo, né? Que as coisas vão para o inferno, tá? Suponha que ela esteja em Roma, é uma suposição. Caso você vá, né, ó, hipótese, não deixe que o explorem. Talvez ela não o ame. Nós temos aí também uma ideia hipotética. Talvez, né, uma dúvida. Tá? Presente subjuntivo transmitindo dúvida. Outro que é bem tranquilinho é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Coisa bem tranquila mesmo. O pretérito imperfeito subjuntivo, já de cara, você vai notar o seguinte, ó, ele vai ter desinência modo temporal SSE, coisa que só acontece com esse tempo verbal, tá? Então já fica mais tranquilo, tá? Então olha só, agora volta aquela mesma noção. Somente o presente do subjuntivo tinha aquela mudança da vogal temática que mudou para modo temporal, né? Que teve essa mudança. Agora voltou tudo ao normal. Na primeira conjugação, a vogal temática é A, segunda conjugação, a vogal temática é E, terceira conjugação, a vogal temática é I. Pronto, tudo normal. E eu vou acrescentar o quê? Desinência modo temporal SSE e desinência número pessoal. Acompanha comigo, olha só. Tem um radical estude, vende, permite. A gente coloca agora a vogal temática normal, vogal temática normal. E depois o SSE, né, vazado aí, para chamar sua atenção do pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá legal? Show de bola! E na sequência, desinência número pessoal, tá? Desinência número pessoal colocada para você aí. E qual é o macete do pretérito imperfeito subjuntivo? Isso aqui, pessoal, cai, mas cai igual chuchu no parreira, tá? Cai toda hora. Então, as provas da Fundação Carlos Chagas não propriamente vão pedir a identificação do tempo verbal, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a combinação de modo e tempo verbal. E esse tempo aqui, o pretérito imperfeito subjuntivo, ele se correlaciona com o futuro do pretérito, que transmite hipótese. Na ideia do seguinte, se eu estudasse, passaria. Então, essa estrutura cai muito na prova, a gente tem que ficar ligado. Tá legal? Acompanhando comigo, olha lá. Então é interessante você colocar essa conjunção condicional aqui, ó, marcando uma noção de tempo passado, tá? Ó, se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem, e assim por diante. Tá legal? Então, colocando aí a conjunção se, vai ajudar bastante. Lembrando que essa conjunção se também pode se referir ao futuro ou ao presente. Então você tem que ter uma ideia no passado, uma condição no passado. Tá legal? Belezinha! E vai empregar esse tempo com essa noção, né? Vai associar ao tempo futuro do pretérito, tá legal? Tentando expressar fatos reais ou hipotéticos, justamente com essa ligação com o futuro do pretérito. Então é o futuro do pretérito que nos auxilia nessa noção. Cara, se ele estudasse mais, passaria na prova. O passaria na prova transmite essa ideia hipotética. Reforçado por quem? Por essa condicionante,
Essa condição, se ele estudasse, ela está no passado. Se eu coloco uma condição no passado, eu tenho condições, eu tenho a possibilidade de ter essa ocorrência? Não. Então, nesse caso, como eu coloco uma condição a ser executada no passado, é só hipotético. Ok? Acompanhando comigo. Se me tivesse apresentado na data combinada, já seria funcionário. Olha só a combinação do pretérito imperfeito subjuntivo, tá? Ó, se tivesse, com o futuro do pretérito seria. Mesmo que ela o tivesse procurado, ó, tivesse, pretérito imperfeito subjuntivo, com o futuro do pretérito teria. Tá? Então fica ligado nisso daí. Futuro do subjuntivo. Então esse trabalho que a gente viu aqui com o pretérito imperfeito subjuntivo, ele se correlacionando com o futuro do pretérito, você vai ver agora que o futuro do subjuntivo, cara, é o futuro, é uma condição no futuro. Cara, se você estudar bastante, passará neste concurso. Então, se você se colocar uma condição no futuro, a possibilidade de execução é muito grande. Concorda comigo? Então, nesse caso, vai marcar uma hipótese? Não. Há uma possibilidade de execução. Tá? O resultado é possível. Acompanhando comigo. Então, esse futuro do subjuntivo, a gente tem agora a desinência modo temporal R. Tá? Ó, cuidado, hein? Desinência modo temporal é R. Então, a gente tem aí o radical, na sequência a gente coloca a vogal temática e na sequência a gente coloca o R, que é a desinência modo temporal, coloquei vazado aqui, ó, para você observar com calma. E aí, para a gente fazer adaptações, né, a desinência modo temporal, você vai notar, por exemplo, aqui na segunda pessoa, qual era a desinência número pessoal aqui? Era o S, né? Ó, era o S. Eu estudava, tu estudavas. Poxa, mas agora terminou em R. E aí? Eu vou simplesmente colocar S, estudar? Não dá. Eu tenho que fazer uma adaptação, né? Beleza. Então ficou como? A gente acrescenta o E aqui, ó. Por isso nós temos lá, ó. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes. Aqui a gente tem que colocar um D aqui, ó. Uma adaptação fonética mesmo, tá? Para a gente conseguir fazer essa conjugação. E quando eles estudarem. Normalmente a gente colocava apenas o M. Agora terminou com R. Tem que colocar um E aqui, ó, tá? E a palavrinha que a gente tem que colocar aí é a conjunção C, marcando o futuro, ou quando, tá? Que também tem essa relação com a condição. Então, quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem. Quando eu vender, tu venderes, ele vender, nós vendermos, vós venderdes, eles venderem. Quando eu permitir, tu permitires, ele permitir, nós permitirmos, vós permitirdes, eles permitirem. Rapaz, terror, putz. Olha, eu vou ver esse negócio desse vós aí. Esse vós é muito distante, que a gente não usa esse negócio. Pois é. Fundação Carlos Chagas também não cobra o vós, tá? Quando o vós partirdes, não vai cobrar isso. A Banca Fundação Carlos Chagas não tem cobrado essa flexão, tanto na segunda pessoa do plural, quanto na segunda pessoa do singular. Tá ok? Basicamente, ela cobra a correlação dos modos e tempos verbais, que a gente começou a falar agora. Basicamente, ela pede que você identifique o tempo verbal, tá? Mas essa conjugação nas segundas pessoas, coisa que a gente usa pouco, ela não tem cobrado, não. Pode ficar tranquilo. Tá? Menos uma preocupação para você, né? Acompanhando comigo, vamos lá. Pegando à frente, quando é que nós empregamos? Então, ele indica fatos possíveis, porque o resultado é o futuro do presente, mas ainda não concretizados no momento em que se fala ou escreve. Quando comprovar sua situação, será inscrito. Então nós temos que comprovar futuro do subjuntivo combinando com o futuro do presente. Quem obtiver o primeiro prêmio, receberá. Então nós temos aqui o futuro do subjuntivo com o futuro do presente. Por isso que a gente tem fatos possíveis, ele indica fatos possíveis, o resultado é possível. Se ela for a Siena, não quererá mais sair de lá. Então, combinando, que é futuro do subjuntivo, combina com o futuro do presente indicativo do verbo querer. Quererá. É feio, mas existe, né, pessoal? Quererá mesmo, tá bom? Beleza. Então, esse verbo, esse tempo verbal, futuro do subjuntivo, ele também tem a combinação. Assim como nós falamos, pretérito imperfeito subjuntivo. Se ele estudasse mais, passaria. E no futuro do subjuntivo? Se você estudar bastante,
passará na prova. Então, essa correlação, essas duas são importantíssimas nas provas da FCC. Tá bom? Acompanhando comigo. Pegando em frente, a gente tem uma questãozinha, né? Olha lá, vamos pegar aqui a questão 9. Embora, a gente vai ver nas nossas aulas de período composto, tá? Aqui a conjunção embora ela é uma conjunção adverbial concessiva. E ela força, não tem jeito, um verbo no modo subjuntivo. Nesse caso é o presente do subjuntivo. Aí é só você lembrar também, empregue. Olha só, o verbo é empregar. Olha lá aquela ideia que nós falamos, ó. O verbo é empregar, a vogal temática é A. Eu emprego, tu empregas, ele emprega. Só que ele falou o quê? Empregue. Significa então que ele trocou esse E, esse A, pela desinência modo temporal E. Quem tem desinência modo temporal E? O presente subjuntivo, tá bom? Então empregue, aí tem uma cesta também, colocar o talvez ele empregue, tá? Então nós temos aqui o presente do subjuntivo. Vamos que vamos? Tranquilão. O verbo flexionado dos mesmos tempo e modo que o grifado acima está empregado em. Me ajuda aí. Letra A. Rodrigues Lapa atribuiu. Ontem ele atribuiu. Isso é pretérito perfeito do indicativo. Tá? Letra B. E para os conteúdos perdidos que o passado abrigava. O verbo é abrigar. Olha a desinência modo temporal vá aqui. Ó. Isso é o pretérito imperfeito do indicativo. Tá legal? Beleza. Olha só a letra C. Sem que, contudo, lhe seja. Olha só, o verbo ser. Tá, ó, o verbo ser. Talvez eu seja, tu sejas, ele seja. Talvez eu seja. Não tenho certeza. Então, a gente tem o verbo ser, que é um verbo anômalo. E, nesse caso, seja seu presente do subjuntivo. A alternativa C é a correta. Letra D. Relembrar. Desinência, a vogal temática A está aqui, ó. Isso é presente do indicativo. Ele sempre relembra isso, né? Normalmente ele relembra. Você nota que realmente é presente do indicativo. Letra E, ao passo que esse nome estranho aí, seria, esse é o verbo ser, que recebeu a desinência modo temporal ria, tá ok? Ria é o futuro do pretérito do indicativo, tá? Por isso, a gente tem certeza que a alternativa C é a correta. Questão 10, olha lá. Precisamos de um treinador que nos ajude a comer. O verbo, olha lá, ó, no infinitivo é ajudar. Vogal temática A. Ela se transforma em desinência modo temporal e, em qual tempo verbal? Presente subjuntivo. Para a gente reforçar isso, é só colocar aqui antes, ó, o talvez. Talvez eu ajude, tu ajudes, ele ajude. Talvez ajude. Precisamos de um treinador que nos ajude a comer. O verbo flexionado dos mesmos tempo e modo que o sublinhado acima está também sublinhado em. Aqui embaixo eu não coloquei sublinhado não, tá, gente? Vamos lá. Letra A. Assim que conseguissem, olha só o SSE aqui, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Em se virar infinitivo sem as mães ou as amas. Letra B. Não é presente do indicativo, por acaso que proliferaram, olha lá, desinência modo temporal, rão aqui, ó, marcando o pretérito perfeito do indicativo. Letra C. País que transformou pretérito perfeito do indicativo a infância numa bilionária indústria de consumo. Letra D. E mesmo que se esforcem, o verbo é esforçar. Vogal temática A, que pode transformar em desinência modo temporal E, em qual tempo verbal? Presente do subjuntivo. Por isso, a alternativa D de dado é a correta. O verbo haver, no presente indicativo, é a, tá ok? Rotineiramente, há um problema. Bom, nós temos aí o verbo a, presente do indicativo. Vamos nos divertir um pouquinho mais? Olha lá, questão 11. É para diversão, a diversão é completa, né? O verbo é arrastar. Vogal temática, a. E ela vai ser transformada em desinência a modo temporal e no presente subjuntivo. Então, isso aqui é presente do subjuntivo, tá? Beleza. O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está também grifado em. Embaixo eu esqueci de colocar o grifado. Vamos lá.
Letra A. O fato de não ser, isso é infinitivo, continente, não me impede. O verbo é impedir. Olha lá, ó. Impedir. Lembra daquela ideia que há uma variação? O impedir, ó. Eu impeço, tu impedes, ele impede, né? Isso é presente do indicativo, né? A gente viu que a terceira conjugação, ela tem uma variação com o E no presente indicativo. Lembra? Por isso, nós temos o presente indicativo aqui, ó. Tá? Beleza. Letra B. Contrariamente ao que ocorre, o verbo é ocorrer. Ó, ocorrer. Nós temos a vogal temática E e a vogal temática E aqui também. Nós temos o presente indicativo aqui. Tá? Letra C. Mesmo quando as pernas fraquejam. Veja só, o verbo é fraquejar. Tá? Ó, eu tenho a vogal temática A. E aí, fraquejam, eles fraquejam. Normalmente eles fraquejam. Eu tenho certeza que há um presente indicativo aqui também. Tá? Beleza. Letra D. Nós temos aqui o seguinte. Ó. Aspiro é o verbo aspirar. Normalmente eu aspiro, tu aspiras, ele aspira. Tá? Esse é o presente indicativo. Mas olha só em seguida. Particularmente a que julguem. Nós temos então aqui ó, o verbo julgar. Vogal temática A. E ela vai se transformar em desinência modo temporal e quando? No presente do subjuntivo. Alternativa D de dado. Tá, moçada? Aqui eu copiei errada o gabarito, tá? Então aqui, gabarito, letra D de dado, tá? Julguem, é o verbo julgar, como nós mostramos aí. É só o Ctrl+C, Ctrl+V que deu errado lá. Letra E. Não cometo esse erro tão comum de julgar os outros por mim. Então o verbo cometer, eu não cometo presente indicativo. Por isso, restou o verbo julgar, eles julguem. Talvez eles julguem, tá? Alternativa D de dado. Vamos que vamos. Então olha só, D de dado, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá.